Olá, boa noite. Está aqui mais um dia. Silvia, boa noite. Barreiro, Carla, Ana, Borri, Sabrina, colega de turma, Juliana Costa, Cláudia Barreiro, Silvia, Liz. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre... Opa! Juliana, Elton Cirino, tá? O nosso convidado hoje é Tiago Nascimento, trabalha com... Bom, ele é neurologista lá do Hospital São Rafael e trabalha muito... Olá, Barros Maria das Graças. Boa noite, Avani. Boa noite a todos. Tiago Nascimento trabalha com... É um neurologista que trabalha com esclerose múltipla, e ele trabalha com a gente aqui no Hospital São Rafael também, e ele deve entrar aqui daqui a pouquinho. Opa, Caminhando Excelência, Solange. Muito bem. Manu, Juliana, Bilica, Galvão. Opa, boa noite, Alessandra. Maria das Graças. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai começar. Deixa só o Thiago entrar. E aí a gente já entra com ele aqui. Rose, Daniela, opa, Juliana Costa, muito bem. Então a gente vai falar de um assunto que tem muita... Opa, Benaísa, minha irmãzinha querida, Luzia de Santa Cruz. A gente vai falar sobre um assunto que é de pouco conhecimento da população em geral, né? E... Opa! Então... Tem uma Opa! Vanilda. Olá, Tiagão, boa noite. Boa noite. Boa noite, Tiago Marcão. Nascimento. Opa! Olá. É um prazer enorme aqui estar com você, conversando sobre um assunto da nossa prática, trazendo um pouquinho da experiência nossa e Aham, também trazendo conhecimento para a população em geral, com de certeza. coisas que não são muito bem discutidas, né? Uhum. A gente tem aí um público chegando Ótimo. e Deixa queria eu só deixar ver meu vídeo rapidinho. Deixa eu só ver meu vídeo aqui. Pode continuar. vídeo, né? Que acho que tem um probleminha aqui. E Deixa eu só aí ver se... deixa o pessoal, os que estão entrando e as que já entraram, fiquem à vontade para lançar alguma dúvida que queiram falar sobre o tema esclerose múltipla, né? Quem conhece da doença, quem não conhece, quem queira saber um pouco mais, e fiquem bem à vontade. A gente vai falar algumas perguntas frequentes, né? Tanto para quem não conhece, mas também para quem já ouviu falar. Mari Perrone, opa, seja bem-vinda. Lorena, Terci, muito bem. Vamos... a gente ouve, né, com muita frequência, né? Inclusive hoje eu chamei uma pessoa para assistir a live, uma pessoa já de um pouco de idade.
Ela falou, esclerose múltipla, sim, eu estou esclerosada, é mais ou menos isso, eu pensei, essa live deve ser boa para mim. Eu falei, não, não é bem assim, né? Esse tipo de esclerose que você está se referindo não é bem aquilo que a gente vai comentar, né? É diferente. Então, assim, antigamente as pessoas falavam, a pessoa está esclerosada, né? Quando tinha uma alteração de memória, um problema, né, de desempenho de alguma função que previamente exercia. Hoje se sabe que a grande maioria das vezes, como a gente comentou em outra live com o Léo Oliva, se trata de demência de Alzheimer, né? Não é o assunto aqui da nossa live, né? Para Isso. deixar bem claro aí, essa doença aqui costuma acometer jovens, e aí, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E também uma outra confusão muito frequente, né? De esclerose lateral amiotrófica. A gente vai falar Isso. um pouquinho sobre isso aí lá na frente. Mas só para dando uma introdução, né, Tiagão, a gente costuma dizer que a esclerose múltipla é um protótipo, ou um dos protótipos das doenças autoimunes na neurologia, né? Isso. Abrindo aí o tema dos assuntos neurológicos para leigos. Conta aí, Tiagão, como é que é? Explica direitinho isso aí. Então, boa noite, gente. É um prazer, né? Prazer estar aqui com meu colega de trabalho diário, né? Estamos aí junto, Marcão. E assim, esclerose múltipla, é uma área que eu realmente sou fascinado, a área da neuroimunologia. E esclerose múltipla a gente chama de protótipo por quê? Porque ela é a doença, se a gente pensar nas doenças autoimunes neurológicas, que são as doenças que desmielinizantes. O que é isso? Eu tenho uma camadinha de mielina, que é uma gordurinha que a gente tem no cérebro lá, que ajuda, que facilita. Se eu vou mexer meu braço, eu preciso dessa camadinha de gordurinha para o impulso sair do meu cérebro e ir para o meu braço. Então, o que é que acontece? De maneira resumida, que a gente sabe que a doença é uma doença mais complexa, mas a gente entende que ela é uma doença que destrói essa camadinha. Então, é a doença desmelinizante autoimune mais comum que a gente tem. É a esclerose múltipla. Então, assim, é uma doença que a gente sabe que é uma doença que é muito mais comum em jovens. Então, vai ter uma faixa etária ali, né? Vai ser geralmente o sexo mais acometido são as mulheres. E aquela mulher em idade fértil. Era aquela mulher que tem ali, que está oscilando ali da idade fértil. 15 a 45 anos, mas a faixa mesmo, a mediana, meiozinho, está lá nos 30 anos. Geralmente as mulheres desenvolvem próximo dos 30 anos. Então, assim, é uma doença que é uma doença extremamente comum dentre essas doenças que são autoimunes. A gente sabe que doença autoimune é uma doença que são doenças mais raras do que as doenças como hipertensão, como diabetes, como o próprio AVC, que é uma doença neurológica mais comum do que a esclerose múltipla, mas ela é uma doença que tem importância, a gente tem muito paciente com essa doença, né? Então, assim, quando o doutor Marcos aqui, meu amigo Marcos, trouxe essa informação que é um protótipo, é porque ela, dentre essas doenças raras, ela é bem comum, né? Bem frequente. Então a gente percebe isso Isso. aí. A gente percebe essa Para quem parte. não entendeu bem, assim, o Tiagão, acho que seu áudio, ou seu áudio está ótimo, mas seu vídeo tem alguma coisa que Deixa não eu, tá rodando aí. deixa eu tentar aqui direito, aqui, mais uma vez. Vou tentar mais uma Certo, vez. Volto já. tá Deixa eu ver se eu ótimo, consigo aqui. tá bom. Continuando aí a fala de Tiago, né, o que ele quis dizer quando a gente fala de doenças autoimunes, imagina como se você tivesse um prego colocado aqui na sua mão, né? O corpo vai tentar reagir contra aquele objeto estranho, o prego, tentando expulsar ele do corpo, porque o prego não é do corpo, né? Então, naturalmente, ele tenta expulsar, botar para fora, né? E aí inflama o organismo, inflama a pele, né? Para tentar jogar para fora. Algumas vezes, o organismo interpreta locais do próprio organismo como não pertencentes a ele. Então, as doenças autoimunes acontece, por exemplo, de na pele agredir a própria pele, porque ela não reconhecer a pele como dela mesma, né? Assim também acontece no olho, doenças autoimunes no olho, acontece doenças autoimunes no intestino, no coração, no pulmão, em várias partes do corpo. E a esclerose múltipla é uma dessas que acomete o sistema nervoso central, seja o cérebro,
seja a medula espinhal, seja também a partezinha, a bainha de mielina do nervo do olho, né? E alguns outros nervos também cranianos, que têm a bainha de mielina espessa. Então, assim, doenças autoimunes são aquelas em que o corpo reage contra o próprio corpo, não reconhecendo ele como dele mesmo. E aí esse ataque acaba gerando problemas, sintomas decorrentes dessa agressão do corpo contra ele mesmo. Existem outras doenças autoimunes, né, do sistema nervoso, né, seja central ou periférico. Do periférico, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em Guillain-Barré, né, uma doença autoimune, né, que ataca a bainha de mielina também, mas do sistema nervoso periférico. Miastenia graves, alguém provavelmente já deve ter ouvido falar, né, uma doença autoimune que a pessoa fica com os olhos um pouquinho mais caídos, né, uma dificuldade em falar, uma dificuldade em articular a palavra, em engolir, né, uma fraqueza da musculatura dos ombros, né, dificuldade de engolir, e assim vai progredindo, enfim, tem tratamento. A maioria dessas doenças autoimunes, seja do sistema nervoso central periférico, ou também doenças autoimunes outras que não são neurológicas, tem tratamento, né? Habitualmente se toma medicação e ela fica estável ao longo de anos, né? Ou muitas vezes a vida toda mesmo, a pessoa leva uma vida boa, bem, né? Mas é necessário ter alguns cuidados, é necessário que tenha um diagnóstico precoce, é necessário que tenha um acompanhamento regular, muitas vezes é necessário também que se faça algumas terapias com outros profissionais, né? Porque geralmente o tratamento da esclerose múltipla e de outras doenças autoimunes é multidisciplinar, envolve também fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né, psicólogo, né, reabilitador físico, enfim, uma série de outros profissionais. Alguém que até perguntou... Opa, voltou. Opa, tô de volta. Agora, Diga. meu vídeo, vocês estão vendo bem meu vídeo? Porque eu acho que eu tô vendo Não. como ele paralisado aqui, né? Tá como se fosse paralisado. Isso, tá rodando. Pô, tá estranho, a voz tá super bem. Eu não sei se é o sinal aqui, mas eu não tô conseguindo nem visualizar meu próprio vídeo aqui. Mas deixa eu tentar aqui mais uma vez. Aqui. Tem algumas perguntas muito interessantes aqui, falando se a chikungunya pode evoluir para uma doença autoimune periférica. Sim, não é o tema da aula, mas pode, né? Assim como também sistema nervoso central, né? E não se sabe ao certo se é uma agressão direta do vírus ou uma autoimunidade contra o próprio vírus, né? Também, alguém outro perguntou aqui o tratamento da vitamina D. Opa, Tiagão, agora voltei agora. Ótimo, hein? Agora tô te vendo. Agora foi. Aí, ficou ótimo. Pronto. Então, a gente vai falar sobre a vitamina D, viu? Alguém guarda aí um pouquinho essa pergunta que a gente vai falar, viu? Só seguindo mais ou menos um raciocínio lógico, né? Dentro daquele conceito, o que é esclerose múltipla, né? Muita gente pensa, inclusive até uma pessoa aqui me perguntou, uma esclerose múltipla, sim, uma patologia muito... que deve ser muito falado, porque deixa a pessoa muito debilitada e evolui rápido. Aí eu falei, não, você deve estar falando de esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença aí que teve, por exemplo, aquele paciente, que produziu o livro, falhou o nome, da física quântica, eu esqueci o nome dele. O físico, acabou, eu me passei no nome agora também. Parece que veio junto então. esse. Acho que a gente está esclerosado. Stephen Hawking. Será que a gente está esclerosado? Pois é, né? Então, Tiagão, Stephen Hawking, né? Ele teve um dos tipos de esclerose lateral amiotrófica. Não é a patologia que a gente vai comentar aqui, né? Esclerose lateral amiotrófica é uma doença que a gente chama de doença do neurônio motor, né? Ela comete só a parte motora, né? Geralmente não tem alteração sensitiva, não tem diminuição das fezes ou da urina, retenção ou liberação da urina ou das fezes, né? Não tem alteração visual, né? E o que a gente percebe, mas pode ter. E o que a gente percebe é que é mais grave, né, Marcão? É uma doença mais grave, é uma doença de um curso mais progressivo, um curso mais... Infelizmente, é uma doença que hoje em dia a gente
não tem um tratamento assim que dá uma qualidade de vida boa para esses pacientes. A esclerose lateral amiotrófica, porque a esclerose múltipla é Isso. outra doença. Se a gente for, Marcão, dividir a esclerose múltipla, né, basicamente em dois grupos, a gente sabe que tem outros grupos, tem outras subdivisões que a gente pode fazer, mas a gente divide. Ó, Janaína trouxe informação aí, a Teoria de Tudo filme, excelente Tudo é filme, esse Stephen mesmo. Hawking. Esse mesmo. É esse aí. A esclerose múltipla a gente pode dividir em duas formas, principalmente, né? A gente tem a forma que é mais comum, que aí vai atingir 80%, 90% dos pacientes, que é a forma surto-remissão. É a forma que o paciente apresenta surtos. E o paciente, em 10 a 15% dos casos, ele tem uma forma mais rara, que é uma forma que não tem surto. Às vezes o paciente está lá no consultório e ele fala, doutor, lá na frente, eu vi várias pessoas falando de surto e eu nunca tive surto. Será que eu tenho esclerose múltipla? Então, assim, casos mais raros, casos mais selecionados. Mas qual é o comum? O comum, o mais comum dentro da esclerose múltipla é ter pacientes que têm surtos. Então, um surto, aí vem outro surto. E esses surtos, no início, o paciente ele recupera completamente os sintomas e depois ele volta e vai ficando, se acumulando essas sequelas. Mas aí o paciente logo pergunta, né? Doutor, você está falando de surto? Eu estava ontem lá no trânsito louco, ou então com essa situação agora do coronavírus, eu estou surtado em casa. É isso que é surto? Aí eu falo, É, não. O boa, né? surto isso. O surto, na verdade, é um sintoma. Que sintoma é esse? São sintomas que duram mais que 24 horas. E que sintoma? Quais são, doutor, esses sintomas da esclerose múltipla que a gente vê? São sintomas que muitas vezes é uma fraqueza na mão, é uma fraqueza de um lado do corpo, é uma fraqueza nas pernas. E quando eu falo fraqueza, é aquela fraqueza que muitas vezes o paciente deixa de se movimentar. O paciente não consegui segurar o copo, doutor. E isso surgiu de vez. Ontem eu dormi bem, estava super bem, isso surgiu de vez. E durou mais que 24 horas. Isso é um surto. Pode ter alterações sensitivas. O que é sensitiva? Sensibilidade. Pode ter urina presa, né? Pode ter dificuldade para evacuar também. Ah, poxa, doutor, isso tudo. Poxa, eu vi falar que isso aí teve paciente que teve AVC que ficou com metade do corpo parado. Esse sintoma que o senhor está falando é de AVC. Porque se eu tiver um colega meu que suja isso do lado, ou um parente meu, eu vou levar para emergência. É para levar, meu amigo, para emergência mesmo. É para levar. Porque você está com dúvida, você não sabe o que é um começou de vez, né? E o que é que acontece? Uhum. Esse surto, o paciente tende a recuperar nos primeiros surtos. E depois, aquela fraqueza na mão, recupera. Recupera com, e muitas vezes, sem tratamento. E aí, muitas vezes, a pessoa deixa passar. Deixa pra lá. Isso aqui só foi uma besteira, não foi nada demais. E esse é o perigo que a gente está diante dessas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Então, assim, a esclerose múltipla pode ter outros fatores também. Além dessa parte de movimentação, o paciente pode ter uma coisa que se chama neurite óptica. Então, o paciente pode sentir uma dor forte no olho, né? E essa dor, daqui a pouco, ele parou de ver. Ah, doutor, eu soube de um paciente que tinha esclerose múltipla que o olho ficou troncho. Então, muitas vezes, o Isso. paciente tem sintomas oculares. Além dessa dor, ele pode ter uma alteração no olho. Ah, o olho dele não está indo todo para o lado, não. Ficou torto. Ele não era vesgo, doutor. Ficou vesgo de vez. E ainda está com dor no Neto, olho, né? Neto Running está dizendo aqui, né? Tive diplopia. Diplopia é exatamente isso que o Thiago está falando aí. Visão dupla, né? Especialmente quando essa visão dupla, ela ocorre quando você fecha qualquer dos olhos. Ou seja, ela depende das duas oculares para estar presente. É um problema lá no sistema nervoso central. Quando ela é só de um olho, ou seja, se eu fecho aquele olho, desaparece, habitualmente é um problema no olho, né? Então, Isso. a diplopia, a perda do movimento do lado esquerdo, dificuldade de dicção, a paralisia facial. É possível que isso possa ter sido uma esclerose múltipla, mas é possível também que seja várias outras coisas, infecção, Isso. até AVC pode dar esse tipo de sintoma. Teve uma outra paciente aqui que falou, Lu Costa, né? Sinto tonturas e às vezes parece que a cabeça roda.
tenho tinha um tipo de um desmaio rápido e volta logo ao normal. Tenho 67, né? Sou infartada. Por que isso acontece? É difícil lhe dizer assim, viu? Pode ser É, um evento vascular, pode, mas pode ser um problema nos canais dentro do ouvido, pode também, né? Pode ser esclerose múltipla, eu vou te dizer, muito pouco provável, pela sua idade, né? Não é habitualmente o que a gente encontra. Mas pode uma esclerose múltipla abrir nessa idade, é bem menos provável, mas pode, sim. opa. Tiagão, você estava falando então de visão dupla, né? Diga. Visão dupla, porque assim, o É. olho ficou torto, mas o que o paciente às vezes relata pra gente, ó, doutor, eu vi que o olho dele tá torto, mas o que ele diz, olha, eu tô vendo dois, né? Essa é a manifestação, o que é que ele disse, o que é que ele conta pra gente, né? Poli, bem-vinda, Poli é da Associação, né, de Esclerose Múltipla, seja bem-vinda, viu? O que é que a gente vê também, o que é importante disso tudo? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, o paciente chega lá e chega ansioso, né? E ele quer um diagnóstico, ele diz, olha, ele leu sobre esclerose. Aí o que é que eu falo? Para você dar um diagnóstico de esclerose, como é que faz? Eu tenho que descartar tudo isso que o Dr. Marcos falou, por exemplo, agora. Ele falou, olha, pode ser um sintoma do ouvido, pode... Então, a gente tem que descartar. Mas quando a gente olha uma mulher jovem, que não tem fator de risco nenhum para AVC, gente, ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes, e de repente alterou a visão, teve uma fraqueza que melhorou. Essa paciente tem que ser pensado em esclerose múltipla. E o que vai dar o diagnóstico é nossa busca por outras causas. Doutor, é por isso que faz aquele bocado de exame, que eu faço uma lista de exames, doutor, tem uma pilha em casa de exames. É por isso, porque você tem que descartar. Cláudia traz a informação aqui, olha, Marcão. Meus surtos Hum. só foram na visão. Pode acontecer isso? Pode. Mesmo com a pulsoterapia, não tive melhora. Então, tem casos, cada caso é diferente do outro. Tem pacientes que têm surtos muito intensos. Então, são pacientes que às vezes têm um surto muito intenso e que altera a visão e ele não tem uma recuperação completa. É aquele paciente que a gente vai conduzir ele de uma maneira diferente daquele paciente que tem um surto leve. Cada paciente é único. Cada paciente tem uma doença diferente da do outro. É por isso que às vezes senta lá no consultório e fica um do lado do outro. Ah, mas a minha é assim, trocando fichinha, né, Marcão? Às vezes acontece É, isso. Mas cada um é exatamente. diferente, né? A gente não pode se guiar É, por isso, né? Com certeza. exatamente. E assim, não se guiar não só pelos sintomas, mas também pelo tratamento, né? O tratamento depende muito não só da apresentação dos sintomas, da gravidade com que eles vieram, e muitas vezes dos exames complementares também. A pessoa parece estar tá ótima, mas quando você faz exame seriado, uma ressonância, você vê que teve lá um aumento da carga lesional, que a gente chama, né? Ou seja, um aparecimento de um novo surto que Isso. não foi clínico, não apareceu, não teve fraqueza, não teve adormecimento, não teve alteração outra qualquer, né? Então, assim, é muito variável, não se pode Isso. tomar por princípio uma apresentação de um outro paciente para dizer é, se o seu, algumas doenças, inclusive, evoluem mais rápido e outra mais lenta, como o Thiago colocou aí, outros precisam de uma a maioria, quando evolui mais rápido, precisa ser mais agressivo no começo, outras menos agressivo, né? Então, apesar de Isso. ser uma mesma doença, ela tem tem variações grandes de indivíduo para indivíduo, né? E outra coisa importante, Marcão, que a gente fala assim, por exemplo, ô Manu, seja bem-vinda. A Manu também chegou, paciente querida. Outra coisa importante é que a gente fala sobre o diagnóstico. Dentro da medicina, de maneira geral, gente, eu sempre converso com os pacientes. Vem se perdendo uma coisa que é o valor do exame clínico e da conversa. A conversa é onde a gente faz a maior parte do diagnóstico, certo? Mas o diagnóstico de esclerose múltipla, além de a gente ter uma boa conversa, saber com o paciente como é que foi essa história, examinar ele, principalmente nesse momento inicial, o exame físico, naquele momento inicial, o mais importante possível, porque ele vai dar nossas informações que a gente vai chegar ao diagnóstico. Mas o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente precisa imprescindivelmente de um exame. Que exame é esse? O exame de ressonância. Então, a ressonância magnética para a gente vai ser muito importante. Principalmente a de crânio. Lógico, a gente vai precisar também de muitas vezes a ressonância de coluna, né? Principalmente a de cervical, que é do pescoço.
né? E uma das coisas importantes é justamente ver isso que o Dr. Marcos falou. Então, assim, muitas vezes você precisa de quê? Para você avaliar esse paciente, você vai precisar descartar todas aquelas doenças através de outros exames, fazer esse exame de ressonância, e em alguns casos, o exame do líquor também vai ser importante. O líquor, a gente costuma falar, a gente fala muito, que o líquor é como se fosse o hemograma do neurologista. Olha só que beleza. Ah, doutor, mas dói, mas incomoda. Mas olha, gente, como o exame de sangue também dói e incomoda um pouco. Mas a gente às vezes precisa desse exame. Ah, mas meu exame não deu nada. Mas às vezes as imagens já são suficientes para dar o diagnóstico, certo? Então a gente precisa de uma clínica boa, né? Conversar com o paciente, examinar ele, fazer a ressonância, fazer aqueles exames de sangue, que são vários que a gente pede, que é justamente para descartar outras causas, que tem tratamentos diferentes, e também, em muitos casos, a gente precisa do líquor. Ah, doutor, o meu diagnóstico foi sem um líquor, isso pode acontecer? Pode. Ah, doutor, o Yeah. médico falou para mim que eu ainda não, que a suspeita dele é esclerose, mas ainda não fechou o diagnóstico. Isso acontece, às vezes acontece. Porque é como o doutor Marcos acabou de falar, as doenças imunológicas, eu costumo falar isso sempre para os pacientes, são doenças que são imprevisíveis. E não se assuste quando eu falo imprevisível. Não é para assustar isso, é para dizer o seguinte, às vezes você chega no consultório ansioso por um diagnóstico, e eu gosto de falar para os pacientes o seguinte, olha, fique tranquila, nós vamos chegar, eu sei que sua ansiedade existe, a minha também para poder te dar um diagnóstico, mas às vezes a gente não consegue nas primeiras consultas fechar esse diagnóstico, porque são doenças mais raras. É como eu falei no começo, não é que nem pressão alta e diabetes, que é mais tranquilo de dar o diagnóstico. É uma doença rara, que eu preciso descartar outras causas, e aí eu parti para esse diagnóstico de esclerose múltipla, né? Então isso é Uhum. importante. Isso. Vi aqui o relato de Neto Brunning, corredor aqui, Uhum. muito bom. Ele teve diagnóstico, ele comentou que teve diagnóstico de esclerose múltipla, foi o primeiro a correr uma maratona tendo esclerose múltipla. Muito bem. E aí hoje ele É, ajuda outras pessoas com que esclerose massa. múltipla aumentarem sua autoestima, né? Você vê que apesar de ser uma doença, bom, que leva a algum grau de debilidade, né? Ou enfim, um sintoma neurológico. Esse sintoma pode melhorar com a pulsoterapia, né? Ele falou que a ressonância aqui que teve o diagnóstico, e aí ele, com a pulsoterapia, ele melhorou, enfim, consegue ter uma vida ativa, né? Produzir, fazer as coisas que ele gosta, é isso aí. Hoje ele ajuda outras pessoas a também levarem uma vida saudável, né? Isso é extremamente. A gente vê mesmo, muita gente com esclerose múltipla, e é o habitual, viu, gente? Não é porque você tem esclerose múltipla que você tem um diagnóstico fadado a incapacidade, de jeito nenhum, de jeito nenhum, tá? Isso. Um detalhe, gente, que. Diga, Tirão. Não, eu ia até puxar uma coisa importante, Marcão, que o que Neto traz é muito legal, porque assim, é justamente, né, para mostrar que você vai ter uma vida normal. E aí eu já puxo aquela informação que a gente começa muito, né? Os pacientes têm um sintoma que isso é muito característico na esclerose múltipla. Lógico, gente, outras doenças podem dar, até doenças imunológicas podem dar, mas os pacientes se queixam de uma fadiga. E essa fadiga, é muito interessante isso. É uma fadiga que acontece durante o dia, que quando chega lá, tem aquele calorzão, naqueles meses, doutor, quando chega dezembro, quando chega o breobró, como diz o povo, outubro, novembro, dezembro, o calor é tanto que eu fico mais fraco ainda. Isso acontece por quê? Olha só, aquela bainhazinha de gordurazinha que tem entre um neurônio e outro, ela está desgastada. E quando chega o calor, atrapalha ainda mais essa condução. É por isso que os pacientes sentem essa fadiga. E às vezes é difícil explicar para um parente isso. Você tão jovem, 30 anos, já era para estar acordado de pé naquele dia de fraqueza. E Neto traz uma coisa legal. Por que que Neto vai ter menos fadiga que os outros pacientes? Porque Neto, primeiro, o psicológico dele está bom. E eu sempre falo isso para os pacientes. O psicológico bom tem a ver com imunologia. Então, se sua mente está boa, você também vai estar bem. E outra coisa, exercício físico. Exercício físico é um dos principais tratamentos para a fadiga de esclerose múltipla. Eu falo isso para o paciente, é melhor do que qualquer remédio. É melhor do que os antidepressivos.
é melhor do que os remédios que a gente dá para o paciente, que eu digo, em relação a melhorar o humor, né? Então, assim, as atividades físicas melhoram muito a fadiga. O tratamento da fadiga é atividade. A Neto chega atrás aí, ó. Eu tinha muita fadiga, porém a atividade física Sim, ajudou. É isso mesmo, Neto, você está isso. no caminho certo. Isso aí, que melhora também o sono, né? Melhora o humor, enfim, uma série de coisas que ajudam também na própria reabilitação, né? E na imunidade também, né? Isso é realmente muito bom, atividade física. Em relação a alguém perguntou aqui a vitamina D, né? Existe uma controvérsia. Existiu por um tempo um tratamento de altas doses de vitamina D, sem que houvesse necessariamente uma deficiência de vitamina D, né? Esse tratamento, tanto pela Academia Brasileira de Neurologia, quanto também pelas sociedades internacionais, não é recomendado, né? O que todos que respeitam as diretrizes internacionais fazem é repor a vitamina D quando ela está baixa, né, na esclerose múltipla. E não há também nenhum dado que indique que a reposição de vitamina D em pessoas sem esclerose múltipla possa prever, diminuir o risco de esclerose múltipla, né? Esse também é o outro dado. Mas o curioso, sim, aí sim existe, parece que uma correlação com a vitamina D, porque os países dos climas temperados, né, acima do Trópico de Capricórnio, enfim, lá embaixo, são os que mais têm estatisticamente doenças autoimunes, entre elas esclerose múltipla. E aí não se sabe ao certo o porquê disso, existem várias teorias imunes, né, Tiagão? Talvez você possa até falar um pouco mais sobre isso. Então, Marcão falou é justamente isso mesmo. Eu sempre gosto de deixar claro para os pacientes, a terapia em altas doses de vitamina D não é recomendada. Gosto de deixar isso claro. O tratamento a gente vai falar aqui em breve, mas com outras medicações. Mas assim, a vitamina D, o que é que se percebeu? Que além de fatores genéticos, que se descobrem a cada dia mais genes, né? Graças a Deus a gente vem investigando isso vai mudar o futuro da medicina. E tem genes associados. Mas também se percebeu que existe também uma suspeita clínica que alguns pacientes que têm um risco, que têm, né, esses genes, além desses genes alterados, eles têm uma vitamina D baixa, né? Eles tomaram menos sol, digamos assim, eles têm essa tendência a ter esclerose, se torna um fator de risco, certo? Doutor, então eu vou tomar vitamina D mesmo para evitar ter esclerose múltipla. Não, não é recomendado isso. O que é recomendado é o seguinte: se você acompanha com o seu médico, bem, acompanha, por exemplo, com o seu cardiologista por outras doenças, seu cardiologista vê que você tem a vitamina B baixa, D baixa, ele vai estar corrigindo. Agora, nos pacientes que têm esclerose múltipla, o que é que a gente faz? A gente deixa ela um pouquinho mais alta. Mais alta em que sentido? Dentro da normalidade. A gente não faz altas doses, não. A gente faz doses que são doses recomendadas, que são doses que temos estudos de pacientes que têm um melhor prognóstico. E olha só, além da vitamina D, a gente falou de quê já aqui? Falou de atividade física. E eu trago a seguinte informação importante: o cigarro. Então, tem alguns pacientes que fumam, e o que é que a gente percebe? A gente percebe que os pacientes que são fumantes e que têm esclerose múltipla, eles têm um prognóstico pior. Ou seja, eles têm uma doença pior do que aquelas pessoas que não fumam. Será que esse cigarro está implicado também? Será que é alguma substância? A gente não tem essa resposta ainda. Mas sabe que as pessoas que fumam têm esse pior prognóstico. Doutor, o senhor falou que existem fatores genéticos. Então quer dizer que está tudo na genética? Não. Hoje em dia, gente, a gente percebe que as doenças elas são multifatoriais. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que tem o fator da vitamina D, o fator de ter nascido em um país que pega menos sol, um país lá temperado, e o fator genético. Então, são vários fatores que se juntam. Tem até uma teoria de que as pessoas que não têm uma imunidade bem desenvolvida, ou seja, aquelas pessoas que não entraram em contato, né, com micro-organismos, bem, que aquela pessoa que é o cúmulo da limpeza, né, possa ter uma associação. Por quê? Por que é que se pensa isso? Se pensa porque tem a ver com imunidade, né? E a imunidade da gente tem que estar sempre trabalhando. É por isso que a gente toma as vacinas, se protege, né?
tudo isso. Mas assim, gente, é importante saber que, refriso mais uma vez aqui, a vitamina D tem que ser nas doses adequadas, prescritas pelo seu médico. Não é para tomar vitamina D sem necessidade, é para ir para o médico, ele está acompanhando. E os pacientes de esclerose, a gente já tem a conduta para eles. A vitamina D é a mesma vitamina D, só que a gente deixa um pouquinho mais alto. Nada demais. Não é uma dose grande, não é nada disso, tá certo? E é importante lembrar, que eu falei parte de genética aqui, a pessoa pergunta, poxa, meu tio tem esclerose múltipla, eu vou ter esclerose múltipla? Eu tenho que ter esclerose múltipla? Porque eu falei de genética aqui, né? Necessariamente não, gente. As pessoas, o que é que a gente sabe? Que, por exemplo, se eu tenho um parente, meu tio, minha prima, um parente distante que tem esclerose múltipla, eu não tenho esse risco aumentado. Eu tenho basicamente as mesmas chances de qualquer outra pessoa de ter esclerose múltipla. Mas o que é que a gente percebe? A gente percebe que irmãos gêmeos, esse tem um aumentozinho de chance. Se eu tenho um irmão gêmeo e o outro irmãozinho já desenvolveu esclerose, eu tenho que ficar de olho no outro irmãozinho. Mas gêmeos, né? Ah, meu pai tem. Será que eu tenho chance de ter? O que a gente percebe é que não tem uma chance de ter. É mais irmãozinhos gêmeos. E esses gêmeos, aí vai acompanhando, vai vendo se tem sintoma. Mesmo assim, é controverso se eu tenho que investigar. Às vezes eu tenho que só observar de perto, ir para as consultas. Teve algum sintoma? Aí, se tiver o sintoma, a gente vê e a gente acompanha. Mas só para lembrar que o fator genético, né? Tiagão, outra coisa que você tocou aí, fugindo um pouquinho do script, é sobre vacinação, né? Isso. Muita gente fala assim, pô, eu vou tomar vacina, eu tenho esclerose múltipla, né, será que eu vou piorar os meus sintomas? Assim como na maioria das doenças autoimunes, o paciente que tem um Guillain-Barré ou que tem a forma crônica do Guillain-Barré, a polirradiculoneuropatia, PIDC, né, CIDP. Isso. E aí quando fala, poxa vida, eu posso ter uma doença desmielinizante decorrente da vacinação, eu tenho que vacinar mesmo. Então, né? A gente sabe que o risco da doença, ou de um vírus, seja Covid, seja qualquer outro, de causar o vírus da vacina. Se você tiver a doença relacionada ao vírus e tiver um Guillain-Barré, ou uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, a gravidade vai ser muito maior do que a relacionada à própria vacina, né? Então, por exemplo, quem tem doença autoimune tem indicação de tomar vacina, né? Como o Thiago comentou agora há pouco aí. Então, é importante estar atento a isso em relação à vacinação, né, Thiago? Isso. O que a gente percebe de vacinas é justamente isso que Marcão trouxe para a gente. É importante. O paciente, ele deve sim tomar as vacinas. Deve, viu? Respondendo aí a pergunta da Leila. Isso. Deve. O que a gente fica mais receoso? Aquele paciente que começou a estar doença instável e vírus vivos. Ou seja, se o paciente... E que vírus... qual é a vacina que eu estou falando, gente? É febre amarela, certo? Que é aquela vacina do vírus vivo. A da gripe tem que tomar para se proteger. Isso. Tá certo? Exatamente. A febre amarela é uma vacina que é um vírus vivo. Então, o que a gente tem que estar atento? Atenuado, né? Isso, um vírus vivo que enfraqueceu, que atenuou. Então, assim, o que eu recomendo nesses pacientes que, doutor, tenho que viajar para outro país e nesse país pede vacina de vírus vivo. Ou pede vacina de febre amarela, que é vírus vivo. O que eu faço? Se você tiver a doença estável, a doença controladinha, a doença bem estável, ela arrumadinha, o paciente já está tomando remédio, aí a gente libera, até nesses casos, porque o risco dela ter a doença é grande. Até nesses casos a gente libera, mas a doença é estável. Quanto à questão de vacinas de vírus morto, como por exemplo da gripe, pode tomar, não tem problema. Entendeu? Inclusive, é como o Dr. Marcos acabou de falar, o paciente está se protegendo de outra doença imunológica, né? Uma doença que vai afetar o sistema imune. A gripe, às vezes, a gente tem que tomar para se proteger, para ter uma gripe mais fraquinha. Certo?
Isso é Ele perguntou importante. aqui numa particularidade do fingolimod, quem tem fingolimod se pode tomar. A Um detalhezinho. Daniela querida, então assim, quanto à Ó. questão do fingolimod, que é uma medicação que é um dos tratamentos que a gente tem de esclerose múltipla, a vacina de vírus não vivo, como por exemplo a vacina da gripe, pode ser tomada assim. Qual é a atenção que a gente tem que ter maior quanto a essa medicação fingolimod? As medicações, e aqui eu entro no tratamento de esclerose múltipla, são medicações que cada uma ela tem uma característica. Cada uma tem uma característicazinha. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que tem uma doença que é mais leve, a gente tem um paciente que tem uma doença mais grave. Então, cada paciente vai receber um tipo de medicação. E quanto mais forte for a medicação, geralmente tem mais efeitos colaterais e pode baixar um pouco mais a imunidade. Então, o que é que tem que acontecer? Nesse paciente, que for um paciente que está tomando figolimod, doutor, eu vou ter que ver os exames de sangue dela, ver se está adequado esses exames de sangue, principalmente a faixa de leucócitos e principalmente os linfócitos. E se tiver ok, controladinho, pode tomar. Entendeu? Então, como Daniela Uhum. provavelmente está acompanhando com a gente lá, ela acompanha com a gente lá também, então, nos ambulatórios, então, deve estar controladinha, então a gente vê, mas é coisa que a gente discute realmente em consultório e tem que ver os exames desse paciente. Isso. Bom, a gente, voltando um pouquinho de sintoma, a gente viu que, assim, alguns pacientes às vezes vêm, mulher jovem, vem com uma visão dupla, né, daquele jeito que a gente comentou, e um desequilíbrio, né, e uns sintomas que não vieram assim de uma hora para outra, mas que se apresentaram no contexto de 24 horas, mais ou menos, sintoma que ficou, veio e ficou, né? Para a gente é um sintoma muito característico de esclerose múltipla, ou doença desmielinizante, né? Apesar de poder ser um evento vascular, mas é um sintoma que veio, piorou e estabilizou, né? É numa região específica que é típica de doença desmielinizante, né? E e por isso muitas vezes a gente fala, poxa vida, aqui muito provavelmente vai ser uma esclerose múltipla ou qualquer outra nesse contexto. E alguém até colocou aqui Devic, né, que a Isa falou, eu tenho Devic, posso tomar vacina, como é que é a Devic, o que é neuromielite óptica, né, ou Então, doença de Devic? imagina só, bastante tempo atrás, né, um estudioso ele descobriu que existia uma esclerose múltipla que ela tinha menos surtos. E os surtos dela costumavam ser mais graves. Então, o que é que aconteceu? A gente foi estudando essa doença. Esse estudioso, que se chamava Devic, ele batizou essa doença, chamou essa doença de Devic. E até pouco tempo atrás, a gente achava que era um tipo de esclerose múltipla. Hoje a gente percebe que é uma doença totalmente diferente. É uma doença que tem outros marcadores, é uma doença que tem outros cursos. Então ela tem menos surto e geralmente a gente chama ela de neuromielite óptica. Por quê? Esse nome já diz onde basicamente são os sintomas dela. Os sintomas na medula e os sintomas na questão visual. Então o paciente tem muito mais esses surtos visuais do que o paciente de esclerose múltipla. Ela é uma doença mais rara, é uma doença mais rara do que a esclerose múltipla, e ela está associada a um anticorpo específico, ou seja, é diferente da esclerose múltipla. Inclusive, o tratamento é diferente. Doutor, pode existir nesse começo alguma confusão do meu diagnóstico? Pode, porque elas se parecem. Então, às vezes, quando você não acha esse anticorpo, às vezes você fica assim, poxa, será que é um DEVIC? Será que é esclerose? E muitas vezes você fica nesse meio termo. Então, muitas vezes a gente, paciente, no comecinho fica nesse meio termo. São raros os pacientes que ficam nesse meio termo. Mas depois a gente muda e a gente vai lá atrás e corre atrás do diagnóstico. A doença de DEVIC é uma doença que tem um tratamento diferente, é uma doença que é uma doença mais nova, é uma doença que está em muito estudo, vai surgir novas medicações. Quanto à questão de vacina, é um paciente que, do mesmo jeito da esclerose, ele tem a doença estável, ele tem a doença controladinha, ou é um vírus que não é vivo, como, por exemplo, o vírus da gripe, a vacina da gripe, o paciente pode tomar. Ele está com a doencinha controlada, não tem problema, tá certo? Então, a gente percebe que é uma doença totalmente diferente de esclerose múltipla, né? É outra Até na, doença.
até na apresentação, né, Thiago? Às vezes tem perda visual dos dois olhos, às vezes tem uma mielite extensa, grande, né? Isso. Sintomas mais exuberantes no começo, chama a atenção, né? Outra coisa às vezes você faz uma pulsoterapia, ele não tem uma resposta tão boa quanto tem na esclerose múltipla. O tratamento por isso mesmo, são, como o Thiago falou, são outro tipo de imunomoduladores que têm uma capacidade de agir em locais que a esclerose múltipla habitualmente não age, né? E a gente tem um acompanhamento mais de perto, né? Os marcadores da doença são outros, né? A localização dos surtos são outros, né? Habitualmente no olho e na medula, mas também tem em outros locais onde passa o líquido da espinha, né? Por isso chamado canais de água, né? O local onde tem a água. Enfim, é uma doença de uma apresentação e um curso clínico diferente, geralmente mais grave, dos dois olhos, né? Mas que tem, assim como a esclerose múltipla, controle, tá? A pessoa pode, assim como a esclerose múltipla, ter uma funcionalidade, e deve ter uma funcionalidade na medida, é claro, de cada paciente é um paciente e tem que ser avaliado isso com calma. Mas o importante mesmo é a pessoa se notar, aí é que está o sentido dessa live, né? Divulgar para mais pessoas, para que as pessoas entendam que um sintoma qualquer que seja, uma fraqueza em um lado do corpo, um adormecimento em um lado do corpo, uma dificuldade de enxergar para algum lado, uma visão dupla, que dure mais de 24 horas. Aliás, se você tem um surto agudo de uma hora para outra, o que você tem a fazer é ir para o pronto-socorro, porque pode estar tendo um AVC, né? Antes mesmo de pensar em esclerose múltipla, você deve pensar em AVC, e chegando no pronto-socorro, em menos de 3 horas, é possível, se você tiver o diagnóstico de AVC, você seja submetido ao tratamento adequado para o AVC, se ele for indicado. Mas se assim não for, né, e for jovem, e o sintoma persistir, se você já tiver especialmente o diagnóstico de esclerose múltipla e tiver qualquer desses sintomas, tem que também sinalizar para o seu médico, para quem sabe fazer uma pulsoterapia e diminuir a chance de surtos. A pulsoterapia que a gente está falando aqui por bastante tempo, e algumas pessoas já comentaram que fizeram também, é um remédio na veia, tá? Não dá para ser feito em outro local, a não ser que sejam surtos já repetitivos, mas o primeiro surto habitualmente se faz internado, né, com um corticoide, uma dose alta, né, por pouco período de tempo, né? E habitualmente a pessoa tende a recuperar aquele sintoma de fraqueza, tende a melhorar, né, não só com a pulsoterapia, mas também com a fisioterapia que vem em sequência. Bom, a gente poderia, inclusive, até colocar algumas coisas sobre tratamento, né, Thiago? Ainda tem aí uns 10 minutinhos, conta aí. Isso, o que é Alguém importante? perguntou sobre Covid também, perguntou sobre variante mais agressiva, variante pseudotumoral, né, Marburg. Isso. Olha Conta só, aí. sobre Covid, só um detalhe assim, importante, que tem ansiedade, né, nesse momento que a gente vive. O que é que se percebeu nesses estudos mais novos? A gente tem centros de referência de esclerose múltipla, e o que é que eles têm percebido? Que o paciente que evolui mal com Covid, é aquele paciente que já está muito sofrido. Então, geralmente, o uso da medicação para o tratamento da esclerose múltipla não vem contribuindo para formas piores, entendeu? E isso a gente vem percebendo. Por quê? Porque é uma doença grave, gente. Então, as pessoas que já vêm com tratamento, a gente mantém esse tratamento, mesmo durante esse período da pandemia. Não é para parar de utilizar da noite para o dia de jeito nenhum. É para consultar seu médico, ele te avaliar direitinho, para poder ele decidir com você. Mas o que é importante é que vem sendo mantidos os tratamentos, certo? Então, assim, e quem tem evoluído com pior prognóstico são aqueles pacientes mais doentinhos, aqueles pacientes que já têm insuficiência respiratória, aqueles pacientes que, infelizmente, têm uma doença mais grave ou que eles tiveram um diagnóstico muito tardio, né? Então, são esses pacientes que vêm evoluindo mal. Mas, assim, só para tranquilizar quanto a essa questão do coronavírus, é para, assim, manter os remédios. Entre os tratamentos, como o Dr. Marcos falou, o que é que a gente percebe? A gente tem um tratamento que é durante o surto. Durante o surto, a gente dá uma dose bem forte, bem alta de corticoide, que serve para a gente apagar o fogo. É resolver naquele momento o problema,
e apagar o fogo. Doutor, eu vou ter que fazer isso durante o resto da vida? Não necessariamente. É para aquele surto. Só que eu preciso dar uma medicação para esse paciente para que ele, o organismo dele, que ele tinha uma doença autoimune, ou seja, uma doença que atacava o próprio corpo, uma doença em que minha imunologia ficou burrinha. Minha imunologia ela não está entendendo como é que está funcionando as coisas. Então, o que aconteceu? Eu preciso dar um medicamento para reorganizar isso aí. Aí vem, doutor, mas baixa a imunidade, não baixa. Gente, tudo nessa vida, até uma dipirona que a gente prescreve para o paciente, a gente bota na balança. Então essas medicações a gente bota sempre na balança. E graças a Deus hoje a gente discute com nossos pacientes. Olha, tem tratamentos que são assim, que são assados, tem tratamento que é injetável, tem tratamento que é comprimido, tem tratamento que é infusão, tem tratamento que toma uma vez no mês. Tudo isso não é só pensar, poxa, uma vez no mês eu prefiro uma vez no mês. Não é assim. Os tratamentos ele tem uma escalazinha. Como eu falei, cada vez que você aumenta a potência da medicação, ela dá mais sintomas e baixa mais e pode baixar mais a imunidade. Então é um risco-benefício. Lógico que a gente queria uma medicação que fosse potente e a pessoa não sentisse nada, e fosse só um comprimidinho, mas nem sempre é assim. Então, tem pessoas que se dão bem com os injetáveis, com comprimido, depende da doença. Cada doença vai ser avaliada. E aí eu vi que uma das pessoas perguntou aqui, olha, e como é que eu sei que a doença está estável? É por aquilo que o Dr. Marcos falou. Ele falou o seguinte, olha, gente, eu vou estar sempre fazendo a ressonância desse paciente e vendo se surgiram lesões novas, se ele piorou o exame físico, se ele teve novo surto. Doutor, tá tendo um bocado de surto. Isso é doença controlada? Não, não é doença controlada. Doutor, surgiu um bocado de lesão nova. Lesão que o contraste mostrou lá. Tanto que essa ressonância é com contraste. É importante ser feito. Tem que ser feita com contraste para poder a gente ver essas lesões mais ativas que a gente chama. Então, se o paciente tem muita lesão ativa, o cérebro está cheio de lesão, esse paciente não tem uma doença controlada. Então, o que acontece? Cada paciente, a gente vai discutir com eles de quanto em quanto tempo a gente vai fazer as ressonâncias. Depende muito de cada caso. Tem pacientes que a gente vai fazer com mais frequência e aqueles que já estão controlados com a doença estável, sem surto, sem novas lesões, às vezes a gente demora até um tempinho maior de fazer as ressonâncias. O acompanhamento é com ressonância, certo? Além dos exames que cada medicação precisa. Cada medicação é diferente. Tem pacientes que eu vou pedir exames de hemograma, tem pacientes que eu vou pedir exame, não, é outro exame. Então, cada medicação, ela funciona de um jeito. Exato, muito bem. Tiagão, tinha um outro detalhe que a gente esqueceu de falar, você falou assim da genética, né, que a família não corre risco de ter mais, se tem outra pessoa com esclerose múltipla na família, não corre risco de ter, a não ser que sejam gêmeos, né. A gente esqueceu de comentar que se tem doenças autoimunes na família, por exemplo, tem um Hashimoto na família, né? Tem uma artrite reumatoide na família, um espondilite anquilosante, e aí isso, claro, tem um risco de também a pessoa ter uma doença autoimune, né? Porque existe uma certa correlação genética com as doenças autoimunes, né? E aí é só para a gente linkar aqui. Uma outra coisa também, que você falou dos tipos de esclerose múltipla, né? Tem a remitente recorrente, que é a mais comum, né? E tem aquela primariamente progressiva, né? Que seria habitualmente com uma epidemiologia diferente, é mais comum em homens, né? Habitualmente os sintomas são mais em membros inferiores, né? E um sintoma, então, que ele vem piorando ao longo dos anos e não tem propriamente um momento em que se identificou, hoje eu tive uma perda da visão, nessas últimas 24 horas eu tive uma fraqueza nas pernas, ou uma incontinência urinária, né? Enfim, é só para alinhar. Mas alguns pacientes têm alguns tratamentos, como natalizumab, rituximab, né? Outros tomam remédio pela boca, mas todos eles, a grande maioria deles, são dispensados pelo SUS. Né? E toda a regulação de medicamento para esclerose múltipla no Brasil tem
a possibilidade de ser de graça distribuída pela rede de Sistema Único de Saúde, tá? Então, assim, ninguém deve ficar preocupado com isso, deve procurar, sim, um profissional que saiba lidar com isso o quanto antes, né? E a gente tem um sistema que a gente faz, as pessoas a quem a gente recomenda no sistema de saúde para dar entrada no remédio que o próprio governo oferece, né? E todo um acompanhamento adequado, tá? Então, isso é muito importante que a população toda saiba, né? Com É isso, Tiagão? certeza, com certeza. E assim, só para finalizar, às vezes a gente fica falando, é uma doença mais rara, gente. Então, não é incomum a gente ver o diagnóstico atrasado, o diagnóstico que a gente chama de mais tardio. Ela já vai ter, por natureza, um atraso mesmo. Se eu chegar hoje na emergência e eu tiver dificuldade para urinar, o médico vai pensar mais na infecção urinária. Isso é normal. E ele vai precisar investigar. Se eu chegar hoje com sintomas de fraqueza em metade do meu corpo, o médico da emergência vai pensar em AVC. Por quê? A gente pensa naquilo que é mais comum. E com o passar do tempo, daqui a pouco chega no neurologista, e o neurologista já estuda melhor esse caso, para ele poder chegar ao diagnóstico. Só pontuando que o pessoal... são doenças diferentes, como eu falei, esclerose múltipla, DEVIC. O acompanhamento também é diferente, tá certo? Hoje a gente está focando aqui mais na questão da esclerose múltipla, tá certo? O pessoal tinha perguntado também sobre aquela questão, até esqueci de falar, sobre essa questão das formas tumorais, né? Existem formas, Marburg, que são formas que são diferentes. Olha, então imagina o seguinte, eu tenho uma forma remitente e recorrente, que é aquela dos surtos, eu tenho uma forma primariamente progressiva, que é a mais rara. Essa pseudotumoral é mais rara ainda. Então o que é que muitas vezes o médico acha? Por que a gente chama pseudo? Porque é um falso tumor, não é tumor. Então ela se parece com tumor. Então muitas vezes ela vai ter um diagnóstico ainda mais difícil. E o tratamento vai ser muitas vezes mais agressivo no começo, mas depois ele vai ficar igualzinho às outras formas. Para o pessoal que perguntou. Tá certo? Só para pontuar isso aí. Tiagão, a gente falta 3 minutos para concluir. 2 minutos. Ótimo. Das Ótimo. mensagens finais aí, cara. Muito Mensagens... bom ter você aí. Obrigado pelo convite, Marcão. Tamo junto nessa. E assim, o que eu queria deixar de mensagem é o seguinte: nenhuma doença deve incapacitar você. Nenhuma doença. Principalmente mentalmente. O pessoal perguntou se depressão é fator de risco para esclerose. Não é. Mas muitos pacientes com esclerose múltipla têm, porque são pacientes jovens. Então, não se limitem. Nosso caso que a gente viu aí, né, participou bastante aí. Nosso runner, nosso corredor aí é um exemplo disso. Se superar, a cada dia, superações é o que a gente tem que fazer, independente da doença. Eu já vi pacientes que eram extremamente competentes e hoje estão bem. Ninguém sabe que tem esclerose múltipla, entendeu? Então se cuidem, isso é o mais importante. Tome os remédios, siga a orientação do seu médico. Eu acho que isso aí é o mais importante. E não se limitem. Fé tem que ter, independente no que você acredita, e dedicação para poder ter essa melhora. Isso aí, gente. E boa mensagem aí de runner também. Tiagão, muito bom ter você aqui com a gente sempre, né? Tamo junto. Tamo junto. Vamos aguardar a próxima live aí, né? Até a próxima. Isso. Vamos lá, Grande vamos abraço, que vamos. hein, gente. Obrigado, gente, pelo Obrigado carinho. pela colaboração de todos aí, viu? Obrigado, pacientes queridos aí, alunos queridos também. Tchau. Tchau, gente.